Olá, tripulação, daqui é o Comandante Dantas mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, atualização, né, depois de mais de meses parado. Pessoal, vou pedindo desculpa absurda, assim, pro meu público inicialmente, porque há muito tempo eu não posto vídeo. Como vocês sabem, alguns de vocês que me acompanham, estou fora da minha base, então tá super difícil gravar, a gente fez ali os 1.000 inscritos, na verdade já estamos com mais de 1.100 inscritos, e ainda não consegui fazer o vídeo especial de 1.000 inscritos, mas eu tô no meu último mês fora da base. Então, daqui a uns 30, 40 dias já estou na base de novo, vou voltar para São Paulo e eu prometo que eu faço um vídeo super bacana para vocês para atualizar, tá bom? Nesse meio termo, eu resolvi aqui vou trazer algumas questões de ANAC resolvidas, que são coisas mais simples, que eu consigo ajudar bastante vocês que querem entender sobre um determinado assunto. Então, vamos responder algumas perguntinhas aqui. Essa especialmente uma pergunta super importante que o Gilson me mandou. Tá? Então vai exclusivamente para ele. Uma perguntinha que faz parte do conjunto de perguntas que caem na prova da ANAC ali, dentro da prova, tanto de piloto privado quanto de piloto comercial, tá? E ele fala o seguinte, ó, dada a temperatura do ar na superfície de 22 graus Celsius e sabendo que nuvens se formam na vertical desse ponto com bases a 700 metros, é possível saber que a temperatura do ponto de orvalho na superfície será. Pessoal, aqui a gente tem que fazer o seguinte: desenha para você entender o que ele está falando e o que ele está pedindo, e aí a gente direciona isso para a parte da matéria, tá? Então, ele dá aqui para gente que a temperatura do ar na superfície são 22 graus Celsius. Você pode colocar isso aqui, ó, são 22 graus Celsius. A gente vai partir de alguns princípios da parte de equilíbrio atmosférico, entender qual é a lógica do equilíbrio atmosférico. Então, o que que vai acontecer? Quando uma parcela de ar se eleva, quando eu tenho convecção acontecendo, um ar sobe na superfície, nós estamos falando de variação térmica na razão adiabática seca. E a gente sabe que a razão adiabática seca é um padrão de variação de temperatura que indica quão estável ou instável está o ar, né? Então, eu tenho aqui que entender que a razão adiabática seca é o seguinte: quando uma parcela de ar sobe na atmosfera, independente da temperatura externa, da própria atmosfera, quando uma parcela é forçada a subir, ela vai perder temperatura. Esse é o princípio adiabático, é o princípio de perda de temperatura de uma parcela de ar que se elevou. Sem ela perde temperatura, não tem nada a ver com a interferência do ar externo. Tá? Isso aqui tem unicamente a ver com uma reação que acontece nos gases quando eles são forçados a subir na atmosfera, eles perdem temperatura. Isso é a razão adiabática. E quando a gente falar de um ar fora da nuvem, eu vou falar de um ar seco. E a razão adiabática seca é 1 grau Celsius para cada 100 metros, ou seja, a cada 100 metros que o meu ar subir na atmosfera, ele vai perder 1 grau Celsius. E a gente tem que partir de alguns princípios aqui lógicos, como, por exemplo, tem uma assertativa que diz que na temperatura, na base da nuvem, a temperatura do ar é igual à temperatura do orvalho. Isso é uma verdade, porque para formar uma nuvem convectiva, o ar precisa estar saturado. Para o ar estar saturado, um dos indicativos de que o ar está saturado é quando eu tenho a igualdade entre temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho. Somente a partir daquele ponto que a gente chama de NCC, que é o nível de condensação convectiva, é o ponto onde, a partir dali, as temperaturas se igualam, a partir dali eu estou apto a formar nuvens convectivas. Então, na base de uma nuvem convectiva, a temperatura do ar é sempre igual à temperatura do ponto de orvalho. Então, eu posso, usando a razão adiabática seca, encontrar a temperatura do ar na base da nuvem, porque eu tenho essa base da nuvem, ele me paga que essa distância até a base da nuvem aqui são de 700 metros, ele já deu. Se ele não desse, tem outras perguntas onde eu posso encontrar essa altura também, né? E daí, baseado nessa altura, se eu achar a temperatura do ar lá na base, já que eu tenho a temperatura da superfície, depois basta eu descer para encontrar a temperatura do orvalho na superfície, porque o que ele quer saber no final das contas é a temperatura do ponto de orvalho na superfície. Na superfície a gente sabe que as temperaturas elas não são iguais, não necessariamente vão ser iguais. Eu vou precisar de todo esse conhecimento
por trás dessa ideia aqui, tá bom? Então, ó, a primeira coisa que eu vou precisar fazer, depois de desenhado, está muito claro aqui, o que eu tenho está aqui, ó, temperatura do ar na superfície e a altura da base da nuvem. Além disso, eu tenho conhecimento teórico de que na base da nuvem as temperaturas se igualam. Isso é uma regra. E eu sei qual é a razão adiabática seca, que é a razão na qual, quando esse ar for subindo, ele vai perdendo temperatura, que é de 1 grau a cada 100 metros. Razão adiabática seca, que vai ser uma razão que eu vou aplicar sempre que o ar for seco, sempre que o ar for fora da nuvem, sempre que a situação for fora da nuvem convectiva, tá? Então, eu vou continuar aqui e vamos chegar lá na base da nuvem. Então, quantos graus eu vou perder nesses 700 metros de subida? Então, a gente vai tirar qual conceito? 700 vezes 1, 700 dividido por 100, o meu x vai ser 7 graus Celsius. O que são esses 7 graus Celsius? Quanto eu perdi de temperatura ao subir até a base da nuvem. Então, eu sei que a temperatura do ar e, consequentemente, por causa da regra que elas são iguais, a temperatura do orvalho na base da nuvem é de 22 menos 7 graus Celsius, que vai dar os meus 15 graus Celsius aqui, ó. Então, você vai ter 15 graus a temperatura do ar na base da nuvem, ok? Então, essa é a minha temperatura. Você vai fazer aqui tranquilamente e atingir aqui o nível de condensação convectiva que se encontra a 700 metros. Não confundam metros e pés, tá? Por favor, esses cálculos de base de nuvem sempre em metro. E agora ele quer saber a temperatura do ar, do orvalho, perdão, na superfície. Qual é a temperatura do ponto de orvalho na superfície? Ora, já que eu tenho a temperatura na base da nuvem e sei qual é a base da nuvem, eu preciso descer. Só que agora eu desço com a razão do orvalho, do ponto de orvalho, que é 0,2 graus Celsius a cada 100 metros. Então, quantos graus eu vou ganhar agora, porque descendo esquenta, nos 700 metros? Vai ficar 700 vezes 0,2. 700, vamos fazer na calculadora? Já deu para ver que vai dar 1,4, mas vamos lá, ó. 700 multiplica cruzado, né, vezes 0,2. E agora, 700 vezes 0,2. E agora eu vou dividir por 100. Então vai dar 1,4, essa minha continha aqui, ó. 1,4 graus Celsius. Descendo vai esquentar. Então 15 mais 1,4, eu vou atingir a temperatura do ponto de orvalho na superfície de 16,4 graus Celsius. Ok? Então, essa é uma perguntinha de ANAC, super importante vocês terem todo o domínio desse conhecimento, muito embora não é das coisas que mais caem, mas está sim dentro das coisas que podem aparecer para você no seu conteúdo de prova. Então, vale super ficar ligado, entender principalmente a teoria da coisa toda aqui e resolver esses problemas. É super útil para a gente conseguir visualizar a coisa acontecendo. Então, eu consigo entender que na superfície a temperatura era 22, a do orvalho era 16. Essa diferença entre essas temperaturas indica quão úmido está o ar. Quanto mais próximas à temperatura, mais úmido está o ar. Conforme eu vou subindo, elas vão caindo, essas temperaturas, até que na base da nuvem elas vão se igualar. Isso tudo faz parte do assunto do processo adiabático, do equilíbrio atmosférico, tá bom? Espero que tenham entendido. Daqui o comandante Dantas, na escuta.